A COP30 acabou, mas não acabou sem antes fazer a gente passar mais vergonha ainda, tá? No último dia da COP ainda teve uma vergonha enorme de um casal estrangeiro que caiu num bueiro em Belém, cara. Você acredita nisso? Imagina, eu fiquei com pena desse pessoal, cara, cair num bueiro em Belém. O mais difícil é isso, cara. Belém é uma cidade que tem pouquíssimo recolhimento de esgoto, é pouquíssimo esgoto em Belém. E no pouco que tem, os caras deixaram um bueiro sem tampa e o gringo caiu dentro do bueiro lá, se sujou todo. Um casal, um homem e uma mulher caíram lá. Caramba, que tristeza isso, né? E ainda teve briga na reunião final da COP e o resultado final foi uma vergonha. Até na imprensa internacional tá aqui, ó. COP30 terminou como um fiasco, mas é um fiasco muito feio mesmo. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Partido dos Trabalhadores do Tráfico, Pedra Fuzil, Florzinha e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui o pessoal condensando todos os problemas da COP30. Foram problemas muito sérios mesmo, né? Mas o pior deles, é lógico, foi o resultado final, que foi um nada, não teve nada na verdade, né? Sessão final em Belém, tem briga de países e reclamação contra o presidente. A Colômbia ameaçou bloquear o acordo por se sentir ignorada, o embaixador brasileiro teve que suspender a reunião, a Rússia chamou os latinos de crianças e questionou falas em inglês e não sei o que lá, um monte de gente insatisfeita, no final das contas aprovaram o texto final. É lógico que iam chegar num texto final, só que um texto final que não tem nada de mudança, não tem nada de nada, ou seja, se não tivessem feito essa COP, não teria havido diferença nenhuma em termos de clima, em termos de, principalmente de posição geopolítica do Brasil. Ao contrário, o Brasil estaria melhor porque teria poupado vergonha, né? O pessoal lista aqui os vários problemas da COP, né? O mais sério foi a tentativa de invasão da área restrita no segundo dia do evento, no dia 11 de novembro, e teve também um incêndio na quinta-feira, dia 20 de novembro, né? O que ficou muito estranho esse negócio, essa desorganização. Mas os problemas foram muito maiores do que esses dois fatos isolados. Primeiro teve a crise da hospedagem. Lembra que a gente vinha falando sobre isso há um tempão. Olha só, Belém não tem quarto de hotel, não tem essa coisa, né? E muitos países começaram a reclamar da falta o preço dos hotéis, o preço da hospedagem. E, de novo, não é culpa de Belém. Belém é uma cidade belíssima, vale muito a pena conhecer Belém, mas não é uma cidade que tem estrutura para um evento desse tamanho, né? Eu sempre falei isso. Aqui no Rio de Janeiro, já seria difícil aqui no Rio. Aqui no Rio seria difícil, em São Paulo seria difícil. Mas assim, Belém do Pará, que é uma cidade muito menor, é muito complicado fazer um evento desse tamanho, né? Então tá aqui, ó. No dia 31 de julho, o presidente da COP afirmou que países participantes pediram para realizar a conferência em outro lugar, por conta do preço das diárias em hotéis, mas o governo brasileiro manteve a preferência na capital. Por que isso? Porque era um pagamento de promessa, né? Você lembra que o Lula, quando ele foi eleito, muito foi com a ajuda dos prefeitos do Nordeste e do Norte, né? Aquele consórcio do Nordeste foi o pessoal que arrecadou dinheiro para eleger o Lula em 2022, ou dos grupos que fez isso. E o Lula tinha prometido fazer a COP em Belém do Pará, né? E pronto, fizeram uma lambança danada, ficou feio pra cacete, né? Muitas pessoas desistiram de participar da COP por conta dos preços altos de hospedagem, e não foi só isso não. E o governo brasileiro gastou uma fortuna, porque teve os navios e os barcos que foram lá para ficar como hospedagem, sendo que acabaram sendo pouco usados. Vocês sabiam disso? Acabou que o pessoal preferiu não alugar nos navios, que estava caro, não alugou também nos navios, ou seja, devido ao contrato que o governo brasileiro fez com os navios, se não alugasse os quartos dos navios, as cabines dos navios, o governo brasileiro pagaria tudo. Saiu uma fortuna à toa esses navios que foram para lá, né? Ainda teve Lula e Janja que ficaram num quarto, um hotel de super luxo, lá um iate de super luxo, coisa e tal, que teve que colocar um monte de coisa. E o principal, não teve líderes globais. Como a gente falou, eles estavam esperando 57, que já seria o número menor de todas as COPs. A gente já tinha cantado essa pedra, que eles estavam esperando 57 líderes, que já seria muito pouco, mas foram menos de 30. Tá aqui, ó. Cúpula de Belém tem menos líderes que os 4 COP anteriores, né? Aí estão comparando com a COP de Madrid, que foi uma COP feita às pressas, né? A COP de Madrid é totalmente fora do padrão, vocês sabem, né? Então não conta a COP de Madrid, né? É a menor participação de COP de todas. E é menos de 30. E aqui teve 75, aqui na Copa do Azerbaijão teve 75 líderes. Aqui
teve 29 só. Esse número 31 aqui está errado. Eles estão contando o cara do Vaticano e estão contando o próprio Lula. Aí não se conta nesse negócio o número de chefe de Estado. O chefe do próprio Estado e o secretário do Vaticano não é chefe de Estado, né? O chefe de Estado do Vaticano é o Papa. Então, são 29, na verdade, que vieram aqui, como eu fiz a reportagem aqui, mostrando uma vergonha completa. Nunca uma COP teve uma participação tão baixa, é lógico, tirando a COP de Madrid. Por quê? Porque foi uma COP organizada com um mês de antecedência, né? Você lembra, essa COP seria no Brasil, o Bolsonaro cancelou a COP, fez muito bem cancelar a COP, porque não faz sentido, não serve para nada isso. Aí o Chile falou que faria a COP, então estava preparado para ser feito no Chile, só que na última hora o Chile desistiu também. Aí Madrid fez a COP, mas foi uma COP organizada em cima da hora, aí realmente teve pouca participação aqui na COP de 25, né? Mas a COP do Brasil não teve isso. Foi uma COP, digamos, normal, estava definido desde o início que seria no Brasil, não teve mudança nenhuma, né? E, no entanto, teve pouquíssima gente. E não foi só líder de Estado, tá? Executivos dos Estados Unidos e muitos da Europa evitaram ir na COP por temerem confronto com o Trump. E, na verdade, pelos mesmos motivos. Hotel caro pra caramba, não tinham onde botar os jatinhos aqui, ó. O aeroporto de Belém tem pouco espaço para estacionamento de aviões. Presidentes de vários países deixaram de ir à COP30 porque também não aceitaram mandar aviões a outros aeroportos enquanto estavam em Belém. Teria que o avião... Olha só, já é um absurdo esse pessoal pegar um avião, gastar combustível para pousar lá em Belém e para discutir clima, discutir como que você não pode comprar carne, você não pode gastar combustível, você não pode queimar combustível, e para isso eles estão indo de avião para Belém. Já é um absurdo. Mas teria que fazer mais. Teria que pousar o avião em Belém, deixar o Macron lá, depois subir voo, ir para outro aeroporto, pousar lá para o jatinho ficar parado lá. Quando fosse sair de lá, o jatinho decolava do outro aeroporto, voltava para o aeroporto de Belém, pegava o Macron ou quem quer que seja. O que aconteceu? A maior parte dos presidentes ficou um dia só. Chegou de manhã e foi embora no mesmo dia para não ter que estacionar o avião no aeroporto, que não poderia, né? Acabou que o Macron não apareceu na foto oficial, ele ficou só na quinta-feira, ele chegou na manhã da quinta-feira e deixou a cidade no final do dia, não ficou nem para foto final, e a maior parte dos chefes de Estado, mesmo essa coisa pífia de 31 aqui, a maior parte fez isso. Chegou no dia e voltou no mesmo dia, só teve lá, apareceu lá e foi embora. Ou seja, uma vergonha completa, né? Comida cara, fila grande, parece que a culpa não é dos restaurantes da COP. A culpa é da organização que cobrava um aluguel enorme dos restaurantes. Os restaurantes têm que repassar isso no preço que eles cobram das pessoas, né? Aí acabou um prato de arroz de pato com R$110, uma coxinha, café expresso R$25, tudo caríssimo por lá. Vazamento e goteira, um monte de vazamento e goteira, protesto, tentativa de invasão, problemas estruturais, teve um monte de coisa que estava em obra, calor nos pavilhões, o pessoal passou mal com calor lá, né? E o incêndio na Zona Azul, aliás, o pessoal fica falando aí que não houve feridos graves. Não houve feridos graves, mas teve gente internada, vocês sabiam disso? Um monte de gente foi parar no hospital lá em Belém por conta de inalação de fumaça. Então assim, ok, não foi um incêndio grave, não foi ferido grave, mas, gente, inalação de fumaça, isso é complicado pra caramba, isso pode prejudicar a pessoa, pode dar danos permanentes na pessoa, tá? Pode danificar o pulmão da pessoa permanentemente. É uma coisa grave pra caramba no final das contas, né? Aí estão dizendo que não teve feridos graves. Mas teve gente que foi parar no hospital. Né? De novo, outra coisa, os turistas caíram em bueiro. Olha só isso daqui, cara. Olha essa imagem aqui. Os turistas caíram no bueiro. Um bueiro grande, cara, não é bueiro pequenininho, não. Os buracão do tamanho que estão sem coisa lá. Aí tiveram que ajudar eles a saírem de lá. Um casal, olha lá, tudo com água de esgoto. Caralho, bicho, puta que pariu, cara. Fica imaginando. Olha só, a mulher toda molhada, né? Porque não teve jeito, depois puxaram o cara de lá também. Caramba, cara, putz, grilo, que vergonha isso, cara. Bom, eles tiveram que procurar para achar um bueiro, né? Porque você sabe que Belém do Pará é uma das cidades com menos canalização de esgoto que tem por lá, mas infelizmente eles acabaram caindo por ali, né? Ou seja, uma coleção de vergonhas. O texto final não teve nada de relevante, não teve absolutamente nada de relevante, só mais legalenga de que, precisa, não sei o que lá. E tá aqui, ó, a COP30 terminou como um fiasco. A Conferência do Clima provou que mais ação climática é necessária e, no final das contas, não conseguiu chegar a nenhuma ação climática, definir nada no final das contas, né? Ou seja, veja,
É preciso reconhecer que parte dessa culpa não é da COP de ser em Belém, ou do Lula e coisa e tal. Parte é da própria COP. A COP é um modelo que já deu. Né? As pessoas já perceberam que os governos não vão resolver esse problema. Não tem como resolver isso através de leis ou limitações ou mais impostos, que era isso que o Haddad queria. Né? O Haddad e o Lula queriam mais impostos. Né? Não porque precisamos de mais dinheiro para resolver o problema climático, vamos aumentar imposto em todo mundo, vamos matar pobre para resolver o problema climático e não sei o que lá. Não conseguiram, felizmente, isso. O ponto é esse, no final das contas, eles falando aqui sobre o Michael Mann, né, que é um cientista climático americano, disse que foi a COP de Belém foi uma metáfora perturbadoramente apta para descrever o problema, né? E dizendo que essas conversas não têm mais o propósito, não se adequam mais ao propósito. Você entendeu o que o Lula fez? O Lula pode ter acabado com a COP. Meu. Essa COP foi tão frustrante para todo mundo que eles podem simplesmente acabar com isso, porque não faz mais sentido, não tem mais lógica isso daí, né? Se for isso, pelo menos eu fico feliz, que pelo menos é uma besteira a menos que esse pessoal está fazendo, né? O que era esperado. Como eu falei, nunca teve chance de governo nenhum resolver esse tipo de coisa, né? Eles falam aqui que não vai conseguir impedir o aquecimento global e não sei o que lá. E pronto, realmente nunca teve chance disso. Estavam perdendo tempo com essa história. Tomara que a ONU pare com a COP30. Ia ser lindo. O Lula fez a COP que acabou com todas as COPs. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.